seja muito bem-vinda. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso do Banco do Brasil. Um excelente concurso, tinha ficado esquecido aí para os concurseiros com esse cenário de pandemia, com provas suspensas. A gente acabou esquecendo mesmo do Banco do Brasil e veio esse edital, pegou a gente um pouquinho de surpresa, mas eu preparei um curso, eu preparei aulas excelentes que vão te deixar pronto para essa prova. Antes de eu falar sobre isso, eu quero te explicar como que funciona o edital, quais as vantagens desse concurso, o que vale a pena estudar, como que funciona a matemática nesse concurso. Depois a gente vai resolver uma questãozinha da banca e aí eu vou te apresentar melhor o meu curso. Eu te espero aqui até o final do vídeo para você entender como que está funcionando, como que é a dinâmica do curso e como você deve se preparar para esse concurso. Joia? Vamos seguindo aqui. Primeira coisa que a gente tem, eu coloquei que a gente tem 2 editais de matemática, na verdade, tá? Qual que vai ser esses 2 editais? Porque vem a matemática básica, na parte de matemática, com 5 questõezinhas, com peso 1,5 cada um. E depois a gente tem a matemática financeira, lá na parte do agente comercial, que é da parte mais específica. Vou falar sobre isso já já, tá? Então, primeira coisa que vem aqui, pessoal, números inteiros, racionais, reais e problemas de contagem. O que significa isso? Números inteiros, racionais e reais são as operações. É basicamente se você sabe fazer tabuada, se você decorou a tabuada, se você sabe fazer conta com número natural, com número decimal, número com vírgula, com frações, tirar a raiz quadrada básica. Quando ele fala números reais, ele coloca muita coisa, mas em geral não é que ele vai colocar um exercício específico desse tópico. Isso daqui são as ferramentas, é o fazer continha na prova, tá? E aqui ele coloca problemas de contagem. Isso aqui é o básico da análise combinatória. Importantíssimo você estudar, você aprender. Geralmente quando tem análise combinatória e probabilidade num edital, ele aparece na prova. Geralmente não é um assunto que está ali só para encher o edital, não. Ele está ali para ser estudado, tá? Como ele colocou problemas de contagem, eu acredito que são partes mais básicas, o básico da análise combinatória. Mas é por isso que a gente resolve questões da banca, para a gente entender melhor como que a banca elabora, como que ela cobra isso. Joia? Sistema legal de medidas, que é aquela ideia de transformar de quilômetro para metro, de centímetro para milímetro, de quilo para grama, de litro para miligrama e assim por diante. Ou seja, tópico 1 e 2 são ferramentas. Dificilmente vai cair numa prova quantos metros tem em 2 quilômetros. Não é isso que ele vai pedir para gente. Mas a gente precisa disso para fazer outras áreas ali, outras questões mais interessantes, tá? Razão, proporção, divisão proporcional, regra de 3 simples e composto e porcentagem. Isso aqui, é um tópico bom para a prova. Provavelmente vai ter coisa aqui. Falando de matemática financeira, tem tudo a ver com o edital, tá? Pensando que é um concurso de banco, é super importante você saber trabalhar com regra de 3, com porcentagem, com divisão proporcional. É um tópico super justo aqui. E o que eu digo? Esses tópicos são fáceis. O que você chama de fácil, Eleonora? Sem regrinha. Se você aprender o passo a passo da resolução dos exercícios, qualquer exercício que cair na prova, você consegue fazer. Então, esse é um tópico que você dá uma atenção especial. Porque se você assistir às minhas aulas, se você fizer os exercícios que eu coloco lá, se você treinar isso aqui, eu garanto, qualquer exercício desse assunto que aparecer na prova, você vai conseguir fazer. Tanto na prova do Banco do Brasil, quanto outra prova que você quiser fazer, tá? Lógica proposicional. Aqui achei que a Sesgran Rio pegou um pouquinho pesado com a gente, porque a lógica proposicional é toda a lógica. Para quem já estudou aí as tabelas verdades, os conectivos, as proposições. E isso é bem grande, tá? Isso aqui geralmente vem em editais de raciocínio lógico, com o nome de raciocínio lógico. Vamos pegar isso no curso também. Mas aí isso daqui deu uma aumentada na quantidade de assuntos que a gente tem que estudar. Fique tranquilo que tudo isso vai ser abordado no meu curso e que dá tempo da gente estudar. Mas aí foi uma coisa que eu achei que pegou um pouquinho pesado. Noções de conjuntos, assunto muito comum em provas, tá? Em concurso
concursos de uma maneira geral, comum em concursos da Sesgran Rio, em provas organizadas pela banca, e também um assunto também que entra no nível dos fáceis. O que eu chamo de fácil? Receitinha. Geralmente os exercícios são o mesmo padrãozinho. Então você entende aquele padrão, apareceu lá na prova, você faz sem dificuldade. Relações e funções, funções polinomiais, funções exponenciais e logarítmicas. Aqui a gente também gasta um tempinho, tá? Quando a gente vai trabalhar com funções, a gente perde um tempo mesmo estudando funções. A gente gasta mesmo tempo porque é um assunto muito grande. Só para te lembrar aí, função geralmente é o primeiro ano do ensino médio. Geralmente é o primeiro ano praticamente todo. Você fica o ano inteiro ali, o primeiro ano do ensino médio todo estudando funções. Eleonora, é impossível? Claro que não. É possível, tem muitas chances de aparecer na prova. A gente vai trabalhar com questões, com conceitos importantes para esse tipo de prova que a gente está fazendo. Tá? Matrizes, determinantes e sistemas lineares. Aqui também é um assuntinho chatinho, mas possível da gente trabalhar. Geralmente a gente trabalha até os três juntos, um complementa o outro. Sequências, progressões aritméticas e progressões geométricas. Geralmente, sequências que caem em prova é PA e PG mesmo. Tá? Então, esses dois assuntos, o tópico ali 10 e 11, eles também são trabalhados juntos. Eleonora, o que você não gostou nesse edital? Ó, esse item 6 e o item 4. Por que eu não gostei deles? Porque são assuntos grandes que a gente demora um pouco a estudar, a pegar essa dinâmica aqui. Mas não significa que é impossível, tá? Tirando isso, tirando esses itens, a gente consegue pegar numa boa, consegue estudar com o tempo tranquilamente, sem correria, sem desespero e estar preparado para qualquer questão. Leonora, você acha que eu devo pular os itens 4 e 6? De maneira nenhuma, mas é um item que vai te tomar um pouquinho mais de tempo. Então, estou te dando essa dica para você se organizar. De repente, você já monta o seu cronograma aí, vendo o que você vai pegar primeiro, o que você vai estudar depois. Não tem necessidade de estudar na ordem que está aí. De repente, você consegue adiantar rápido, fazer rápido os assuntos mais tranquilos e deixar esses mais enjoadinhos para o final, para você ganhar tempo. Joia? Isso aqui, gente, é a parte da matemática básica. Vai na primeira parte da sua prova. Além disso, para o cargo de agente comercial, vem a matemática financeira, que faz todo sentido, sendo que a gente está falando de um concurso para banco, né? Então, ó, tópicos pequenos. A matemática financeira aqui, eu achei ela mais enxuta. Matemática financeira é sempre grande, tá? Tem sempre muitos conteúdos. O que eu estou querendo te dizer é, podia ser pior, tá? Nesse sentido, eles facilitaram aqui um pouco pra gente. Vou ler e vou comentar com você rapidamente, ó. Conceitos gerais. O conceito do valor do dinheiro no tempo, capital, juros, taxa de juros, capitalização, regimes de capitalização, fluxos de caixa e diagramas de fluxo de caixa e equivalência financeira. Esses assuntos aqui, eles combinam entre eles. Esse fluxo de caixa e os diagramas, a gente vai ter uma aula específica para eles. É um pouquinho mais demoradinho, mas também não é nada demais, não. É o tipo de questão que demora mesmo para a gente resolver, para a gente conseguir fazer. Mas não é nada fora do padrão, não. Depois, juros simples, cálculo de montante, dos juros, da taxa, do principal e do prazo de operação financeira. Juros simples é realmente simples. É uma aulinha curtinha, rapidinha, fácil para a gente pegar, tá? Juros compostos, cálculo do montante, dos juros, taxa de juros, principal e do prazo de operação financeira. Mais ou menos a mesma ideia, mas o cálculo para os juros compostos, além de ser um pouquinho mais trabalhoso, eu falo que os juros compostos são mais criativos. A gente consegue encaixar os juros compostos ali em outras situações. Então é importante a gente priorizar, vamos dizer assim, dar um tempinho maior para essa parte de juros compostos. E os sistemas de amortização, para esse saque. Isso daí, com certeza, se a provinha de matemática financeira
vai aparecer a diferença do prime para o saque, a gente vai fazer exercícios disso. Tá? Vou te explicar rapidamente qual que é a ideia do meu curso. A ideia do curso é fazer um curso completo, mas enxuto. Como assim, professora? Eu preciso trabalhar com você todos os itens do edital. Não dá para pular item. Quando a gente está indo para um concurso, a gente tem que estar preparado para tudo. Mas a gente sabe também, como seres humanos que somos, que nem sempre é possível saber tudo de tudo, na maioria das vezes, inclusive, né? Então, o que eu vou fazendo no meu curso? Eu vou te falando, essa aula aqui cai muito, essa aula aqui é muito importante, essa daqui é menos importante. A aula mais importante, a gente faz uma bateria maior de exercícios. A aula que não é tão importante, a gente vê toda a teoria, eu faço exemplos, eu faço questões de prova com você, mas eu vou te indicando para você mesmo ir se organizando. Opa, se esse assunto aqui é mais importante, vou dedicar mais a ele, tá? Pula algum item do edital? Nenhum item. Todos os itens vão ser trabalhados com condições de você fazer qualquer questão da prova, tá? Eu também não vou trabalhar o item mais ou menos, não. Vai ser trabalhado. Mas eu vou te dando esses toques, porque isso faz muita diferença na hora da prova. Além dos vídeos da teoria, a gente vai ter vídeo de solução de questões, questões gerais e questões da banca. A Sesgran Rio tinha um tempinho que não pegava um concurso grande desse jeito. Então é importante a gente pegar bancas ali parecidas, semelhantes, porque na matemática os exercícios têm mais ou menos o mesmo estilo. Então, para você criar uma base, eu falo que é para você fazer um nivelamento. Ao final do curso, a gente tem aula de resolução de provas da Sesgran Rio, porque aí você vê o conjunto da prova da Sesgran Rio, o que pode aparecer e você mesmo começa a perceber, nossa, esse estilo de questão caiu em todas as provas, esse aqui caiu só nessa. Isso é uma análise importante. Eu vou te dando essas dicas durante o curso, mas é fundamental que você resolva as questões justamente para você perceber isso, tá? Além disso tudo, eu incrementei nesse curso, em cada aula vocês vão ter um resuminho em PDF. O que é o resuminho em PDF? É o slide da aula? Sim, mas além do slide da aula para você conseguir acompanhar, porque tem muita gente que gosta, eu coloquei resumos. É resumos mesmo, pessoal, 2 páginas no máximo, tá? De cada item. Por que eu fiz esse resuminho? Porque eu vi que é muito comum em outros cursos aí, a gente tem aqueles PDFs gigantes, cada capítulo com 200 páginas. Fica inviável da gente estudar isso até o tempo do concurso. Então, o meu objetivo aqui é fazer o mais sequinho possível, o mais enxutinho possível, através da resolução de questões. Vai ter aula teórica? Vai. Vai ter resuminho teórico? Sim. Mas lá na abordagem de questões, eu vou te mostrar, isso cai muito, isso cai pouco, isso estuda muito, isso daqui não para de estudar enquanto não aprender. Esse daqui você pode deixar se não tiver tempo. Essa vai ser a ideia, tá? Além disso, hoje eu vou resolver aqui uma questãozinha da Sesgran Rio. Peguei a parte de porcentagem, que eu acho que é um assunto coringa para concursos de uma forma geral. Muitas vezes o aluno vem com um preconceitozinho aí, falando assim, a Sesgran Rio faz prova fácil. Selecionei essa questão, que é de porcentagem, que é um assunto fácil, mas é uma questão que geralmente a gente demora para pegar essa ideia. E é muito comum em concursos públicos. Não seria diferente da banca Sesgran Rio, tá? Vamos acompanhar aqui comigo. Um jogador de futebol profissional treina cobrança de pênaltis após o treino coletivo, visando alcançar uma meta de 96% de aproveitamento. Ele cobrou 20 penalidades com um aproveitamento de 95%. Quantos pênaltis deve cobrar ainda, no mínimo, para que ele atinja exatamente a meta desejada? Então vamos com calma aqui. Primeira coisa que a gente pensa, do 96 para o 95 só 1%, né? Ou um chute. Ou então você pensa assim, vai ser 1% do 20, que é 2. Muito cuidado com isso, tá? Cuidado para não fazer essas contas malucas aí e fazer coisa errada, tá? O que eu quero que você perceba? O objetivo dele é chegar em 96% de aproveitamento. Ele cobrou 20 pênaltis e acertou
acertou 95% deles. Então, eu vou calcular, 95%. Vou escrever isso aqui, tem lá nas minhas redes sociais essa dica, mas vou colocar aqui para você pegar também. O que significa o 95%? É o 95 sobre 100. Toda vez que eu tenho por, é divisão. Então, 95%. 95 por 100. O dia na matemática é sempre multiplicação. Eu não posso usar essa regra sempre? Vezes 20. Dá para cortar zerinhos aqui. Quando eu fizer essas continhas, eu vou ter 19. Ou seja, dos 20 pênaltis que ele cobrou, ele acertou 20. Ele acertou, 19 e errou 1. Essa vai ser a ideia, para fechar os meus 20 ali. É isso que ele está falando pra gente, tá? Mas aí a gente tem mais uma ideia, porque ele teve 95% de aproveitamento, mas o objetivo dele é 96%. Eleonora, eu posso acrescentar 1? De maneira nenhuma. Olha qual que vai ser a sacada para esse estilo de exercício e que você precisa treinar muito. Quando a gente tem essa situação, ele acertou 19 e errou 1. O que vai acontecer agora é que a gente não pode trocar o pênalti, tá? O nosso raciocínio, quando a gente pensa no 96, é exatamente isso. Fala assim, eu vou tirar esse que ele errou e acrescentar um que ele acertou. Não. O que vai acontecer agora é que ele vai continuar cobrando pênaltis. Ele já tem 20, ele vai cobrar 21, 22, 23. E esse cenário que a gente tem aqui até os 20 pênaltis é fixo. A gente não pode mexer nele. Então, o que eu vou fazer? Quantos pênaltis deve cobrar ainda? No mínimo. Qual seria a situação ideal para esse jogador de futebol? A situação ideal é que todos os pênaltis que ele cobrasse agora, ele não errasse, que ele acertasse, tá? Porque se ele converter todos ali, rapidinho ele sobe a média dele. É isso que eu vou fazer. Eu vou deixar fixo que ele errou só 1. É isso que eu vou fazer, Ele errou só 1. Ele não vai errar mais. A partir de agora, todos que ele cobrar, ele vai acertar. Ele não erra mais. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero 96% de aproveitamento. Esse 1 que ele errou e que a gente não vai mexer nele, ele passa a ser 4% da meta dele. No momento ele está como 5%, mas o nosso objetivo para fechar o 96% de aproveitamento é que esse 1 passe a ser 4%. Então, o 96% de aproveitamento equivale a X. Espera aí, Eleonora, volta aqui. Olha o que vai acontecer. A nossa ideia vai ser assim, até aqui nós fechamos com 20 cobranças. A partir de agora ele vai cobrar 21. Eu quero que ele acerta. Vai continuar sem nenhum aqui. Vamos cobrar 22. Eu quero que ele acerta. Vai errar, não. 23. Observa que o número de acertos ele vai começar a variar para eu conseguir chegar nesse 96%. Se o número de acertos vai variar, eu vou deixar o número de erros fixo. Se ele é fixo, ele representa a parte que ele vai errar aqui, os 4%. Então, esse 1 que é fixo equivale a 4%. O 96% equivale ao quanto de pênaltis que ele vai acertar. Quando eu faço isso, 4 vezes x é igual a 1 vezes 96. Regrinha de 3, o x vai ser 96 dividido por 4. 96 dividido por 4 dá 24 pênaltis. Ou seja, para chegar no que ele queria, o que é o rendimento de 96%? Ele cobrar 25 pênaltis, errar 1 e acertar 24. Essa é a ideia, tá? Só que não é isso que ele está perguntando ainda, não. Ele fala assim, quantos pênaltis deve cobrar ainda, no mínimo, para que ele atinja exatamente a meta desejada? Então, ele precisa acertar 24, ele já acertou 19. 24 menos 19, 5. Essa vai ser a nossa alternativa certa. Vamos pegar essa ideia tudo de novo agora,
ele já cobrou 20 pênaltis e teve um aproveitamento de 95%. O que significa esse aproveitamento de 95%? Ele só errou 1. Porém, ele não quer um aproveitamento de 95%, ele quer de 96%. Cuidado que a nossa mente trai a gente pensa no 1% é 1 a mais. O que eu fiz? Esse 1 que ele errou é um erro fixo dele, ele não vai errar mais, ele só vai errar 1, independente da quantidade de cobranças que ele fizer. Então, esse 1 equivale a 4% na lógica dele. Ou seja, ele vai ter que ficar chutando a bola lá até acertar, até virar os 96%. Para isso acontecer, ele tem que fazer 25 chutes no total, 24 certos e 1 errado. Ele já tinha feito 19, quando eu faço 24 menos 19, eu chego a 5. Leonora, mas o que me garante que ele não vai errar nada? Que ele não vai errar mais? Nada me garante, tá? Mas por que eu fiz dessa forma? No mínimo, porque se ele cobra e erra, a margem de erro dele aumenta. Então, a gente perde o controle. Qual que é a ideia? Eu quero que ele chute e acerta. Eu quero que ele chute e acerta. Porque aí a gente consegue manter isso fixo. Como eu falei, observa, pessoal, que as contas aqui são simplesinhas. É uma porcentagem com uma regra de 3. Não tem nada demais. Falar que tem conta difícil aqui é mentira. Em compensação, ter esse raciocínio é muito difícil. Eu que sempre gostei de matemática, custei a pegar essa ideia, tá? E é uma questãozinha da nossa banca. A gente consegue treinar isso. A gente vai treinar isso, tá? Nas minhas aulas, eu resolvi muitas questões desse estilo justamente para você pegar uma ideia. Qual que é a ideia? Eu tenho que descobrir quem que eu vou fixar. Se é o número de acertos ou o número de erros. A partir desse momento que eu descobri quem eu vou fixar, sai de uma regra de 3 simples. Questãozinha nada trivial, nada simples, mas comum em concursos públicos. Então, pode aparecer pra gente. Dentro do nosso edital, super possível de aparecer. Joia? Se você ficou aqui no final desse vídeo, eu vou deixar aqui para você um cupom de desconto, tá? Para o meu curso. Você vai digitar lá na hora de adquirir o curso, Brasil 20. Você vai ter 20% de desconto no valor do curso. Só relembrando, o que você tem direito a esse curso? Você vai ter direito a teoria em videoaula e resumida em PDF, aula de exercício, videoaula de exercício, com as questões com gabarito em PDF, e o PDF dos slides das aulas, se você quiser assistir depois, se você quiser acompanhar. Tá? O prazo do curso é de até 30 dias após a realização do concurso, a realização da prova. Ah, Leonora, se for adiado devido à pandemia ou outra situação, prorroga esse prazo. É 30 dias após a realização da prova, tá? Conferiu os gabaritos, tá tudo certinho, não tem nenhum recurso, começa a contar os 30 dias. Além disso, você tem 7 dias para assistir o curso. Ah, Leonora, eu assisti umas aulas, não gostei, sua metodologia para mim não funcionou. Não tem problema nenhum. Nesses 7 dias você tem direito de reembolso. É só você solicitar o reembolso que você vai ser reembolsado. Agora, pessoal, não desanima desse concurso, tá? São mais de 3.000 vagas. A banca é uma banca ok para a gente estudar, não é uma banca ruim. O edital tá médio, não tá um edital tranquilinho, mas também não tá um edital difícil. Pensa que são 30 horinhas semanais, um empreguinho bem bom para 30 horinhas semanais. Bom, eu te espero no meu curso, eu te desejo muito sucesso. Não deixe de acompanhar nas minhas redes sociais que a gente vai ter umas aulas ao vivo para dúvida, para tirar as dúvidas aí e vai ser bem bacana. Bom, um abraço e até o nosso próximo encontro.